Olá a todas as pessoas, eu sou Bianca Risoni e venho apresentar um artigo que foi escrito a partir do desenvolvimento, de uma pesquisa de mestrado profissional na Universidade Federal do Paraná. Então, eu estou desenvolvendo essa pesquisa sobre a orientação da minha professora, doutora Elesiane Silveira Daniel. Então, o artigo ele trata das contribuições teóricas do pensamento complexo referentes às reflexões pedagógicas na transição dialógica entre educação infantil e ensino fundamental. Então, o contexto e a justificativa dessa pesquisa em andamento, ela é que eu sou pedagoga do município de São José dos Pinhais e vivenciei algumas recentes mudanças nas legislações. Então, a primeira é a ampliação do ensino fundamental para 9 anos e a segunda é a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil das crianças de 4 e 5 anos. Com essas novas legislações, aumentou a demanda de atendimento da educação. E com isso, algumas escolas que atendiam anteriormente apenas o ensino fundamental passaram a atender no mesmo espaço também a educação infantil. E a partir do momento que eu passei a vivenciar esse processo dentro da minha unidade, eu comecei a observar algumas questões frente à transição entre as duas etapas. Algumas possibilidades, alguns pontos de interseções, alguns desafios. E, como pedagoga, eu entendo que nós somos o eixo articulador desse processo, o principal eixo articulador desse processo, desse movimento de passagem. Então, o problema dessa pesquisa é compreender como as pedagogas articulam, mediam, sustentam o processo de transição entre educação infantil e ensino fundamental em escolas que atendem ambas as etapas. O objetivo principal é analisar o trabalho da pedagoga na articulação dialógica da transição entre educação infantil e ensino fundamental no município de São José dos Pinhais. Os objetivos específicos é analisar os marcos históricos que contribuíram para a configuração atual da educação básica, incluindo as duas legislações, a obrigatoriedade da educação infantil e o ensino fundamental de 9 anos. Compreender também como está sendo construída essa identidade dessas pedagogas que estão imersas nesse novo contexto de trabalho. E, por fim, cotejar as perspectivas das pedagogas acerca dessa articulação dialógica entre as duas etapas. Como fundamentação teórica, eu trago dois grandes pilares, Paulo Freire, devido à sua questão de educação humanizadora, que trata o diálogo como uma atitude ética, principalmente de escuta, Então, ele não vê o diálogo como uma questão unilateral. Você fala, eu escuto, mas sim como uma troca, Precisa haver troca. O Edgar Morin, a contribuição principal dele é o pensamento complexo, que é parte do método, descrito no pensamento complexo, faz parte da pesquisa. E nele tem vários princípios que eu estou descrevendo no artigo e que vão entrar também na pesquisa para tentar compreender esse contexto tão complexo que é a transição. E as funções das pedagogas que estão imersas nesse contexto. Então, é uma pesquisa qualitativa, Os participantes serão apenas as pedagogas, Todas as pedagogas atuantes nas escolas que atendem as duas etapas no mesmo espaço físico em São José dos Pinhais serão convidadas a participar. Para a produção de dados, eu estou fazendo uma análise documental, também será feito questionário semi-estruturado e entrevistas narrativas, se for necessário. E o pensamento complexo ele é tratado como um método, Então, a partir do momento que Morin ele considera que o método do pensamento complexo ele é algo não tão rígido, não tão rigoroso, não tem passos específicos, ele considera também que há ordem e desordem. Então, num contexto tão complexo como esse, não tem como você analisar apenas seguindo passos, É preciso você entender esse contexto, absorver as incertezas, absorver as necessidades que vão aparecendo ao longo da pesquisa e ir reprojetando a trajetória. Então, o método do pensamento complexo, ele se dá ao longo da pesquisa, ele se faz ao longo da pesquisa, E por isso, geralmente no método tradicional, o pesquisador ele pesquisa, ao final ele consegue fazer o movimento de retorno e chegar ao ponto inicial. No método do pensamento complexo, esse movimento já é muito mais difícil, porque Morin entende que ao longo da pesquisa, o pesquisador já se modificou, e a partir do momento que ele retorne ao ponto inicial, ele já não vai retornar a mesma pessoa, já não é o mesmo pensamento, já não é o mesmo olhar. Então, o método tem esses diferenciais, o método do pensamento complexo. As conclusões que eu cheguei até o momento é que a escola é um ecossistema vivo, todas as mudanças, as influências que ocorrem na escola, elas precisam de uma reorganização, essa reorganização é coletiva, por exemplo, com a inclusão da educação infantil no ensino fundamental, nas escolas de atendimento do ensino fundamental,
A reorganização não envolveu só o acolhimento da educação infantil, mas todo o universo da escola, né? Então, influenciou todos os setores, todas as etapas, todos os agentes envolvidos. E a pedagoga, né, a gente consegue perceber que nesse contexto ela participa como formadora, como mediadora e principalmente como guardiã dessa continuidade pedagógica entre as duas etapas. E o pensamento complexo, ele amplia a nossa capacidade de compreender e atuar na transição. Ele serve como uma lente de aumento, né, considerando as múltiplas dimensões e a dinâmica das relações que constituem esse ambiente, esse contexto novo, né? Então, aqui estão as referências, né, que eu utilizei no artigo, né? Não são todas as realizadas na pesquisa, são apenas as referências do artigo. E fica por fim, né, então, ao meu agradecimento. A pesquisa ela nasce da prática e retorna à prática, que ela siga nutrindo escolas, crianças e aquelas que as sustentam, que são as pedagogas. Segue o meu contato e agradeço a atenção.